Oi, pessoal, tudo bom com vocês? É, Hoje eu vou contar pra vocês como foi o dia do nascimento da Maria Alice. Eu sei que já fazem alguns meses, hoje a Maria tá com 4 meses, mas sempre foi uma vontade minha poder contar como foi o parto. E isso é um presente pra mim e pra ela, porque eu pretendo lá na frente, daqui a alguns anos, poder mostrar pra ela quando ela me perguntar como foi o nascimento dela, que ela possa ouvir as minhas palavras, o que eu senti, o que eu pensei, o que eu vivenciei até a chegada dela. Então vamos lá? Amanhã é Dia das Mães. O meu primeiro Dia das Mães com a Maria Alice. Eu não tô nem acreditando, tô muito feliz com isso. E é um jeito legal de poder homenagear, sabe? Meu primeiro Dia das Mães, eu poder contar como é que foi a chegada dela. Então vamos lá. Tudo começou no dia 19 de dezembro. A Maria Alice estava prevista para chegar no dia 26 de dezembro, que seria quando eu faria 40 semanas. Só que eu fiz um acordo com ela. Eu falei para ela assim: filha, por favor, não deixe a mamãe ficar internada no Natal para te ter. Será que você pode vir ou antes do Natal ou depois do Natal? E assim foi feito. Como eu havia acertado o sexo dela, eu havia sonhado com ela e sabia que seria uma menina, eu achei que também fosse conseguir acertar o dia do nascimento dela. Eu acreditava muito forte que a Maria ia vir no início de dezembro, o que não aconteceu, ela veio praticamente no final de dezembro. Então eu precisei fazer esse acordo com ela, né, pra ela não deixar nós duas internadas em pleno Natal. E ela fez isso, né, no dia 19 de dezembro. Eu acordei meio fechada, mais pensativa. Eu já estava muito cansada. Eu não estava cansada só pelo peso da barriga, eu estava cansada pelas cobranças também. Todo mundo perguntando: quando é que vem esse bebê? Essa criança não nasce. Essas cobranças que já são padrão de grávidas que estão no final da gestação, eu sofri tudo isso. Eu já estava cansada, já tinha minha própria ansiedade batendo forte. Eu já estava em pródromos há 3 semanas, então quase todos os dias à noite eu sentia alguma coisa. Eu sentia várias contrações de treinamento que sempre me faziam acreditar que aquele seria o dia, mas nunca era. Então eu já estava super cansada, super exausta. E foi quando eu resolvi deixar de mão. Falei, não vou mais pensar, vou curtir a minha barriga, porque são os últimos momentos que eu tenho com ela. As pessoas dizem que eu vou sentir falta e eu não acredito nisso, mas hoje, mãe, eu sei que realmente a barriga faz muita falta. Então eu deixei pra curtir esse tempo com ela. E então no dia 19 eu acordei mais séria, mais pensativa. Então eu comecei a andar pela casa, passava a mão na minha barriga, botei vários louvores. Comecei a orar, comecei a conversar com a barriga. Toda vez que ela chutava, eu conversava com ela e falava: filha, vem no seu tempo, vem quando você se sentir preparada. Você é muito amada, você está sendo muito esperada. A gente está muito ansioso para te conhecer, mas vem no seu tempo, filho, vem com calma, que a gente está aqui. Já estamos prontos, só te aguardando. E comecei a conversar com Deus também, pedindo para que Deus conduzisse meu parto, para que Ele preparasse tudo, preparasse o hospital, para que eu chegasse lá e não tivesse nenhuma intercorrência, para que o meu parto fosse um parto tranquilo, que Ele também abençoasse e direcionasse as pessoas que fossem conduzir todo o processo, para que tudo corresse bem, para que fosse saudável, que a Maria viesse saudável, e assim foi, gente. No dia 19 eu passei o dia todo assim, orando muito, pensando muito, agradecendo muito. E quando foi chegando a noite, como já era padrão, as minhas contrações de treinamento sempre aconteciam na parte da noite. Eu comecei a sentir algumas coisinhas. E aí, conforme eu ia sentindo essas coisinhas, continuei seguindo com a minha vida normal. O Daniel falou que ia pedir um japonês pra gente poder comer. Falei, tudo bem.
Depois que a gente escolheu o que a gente ia comer, eu resolvi ir pro banheiro tomar um banho. Fui tomar um banho e eu fiquei um tempão no banheiro, porque eu comecei a sentir contrações mais fortes lá no banheiro. Comecei a sentir cólicas que eu nunca tinha sentido antes. Então já comecei a sentir cólicas mais na parte da frente, na parte de baixo. Nossa, estranho, nunca senti isso. Vamos começar a monitorar. E eu tava lá no banheiro sentindo essas dores que estavam um pouquinho mais incômodas. Fiquei mais tempo no banheiro por conta disso. Quando eu resolvi sair, que eu fui pro quarto, começou a pegar e já tava doendo bastante. E eu pensando, meu Deus, que dor é essa? Nossa, se isso é dor de treinamento, eu não quero nem imaginar como é a dor de verdade, como que é a contração. Meu pai, dói demais. Eu já comecei a ficar nervosa. Aí foi quando o Daniel falou, você quer ligar pra Érica? Não quer contar o que tá acontecendo? A Érica era a nossa doula, maravilhosa, linda, que ajudou muito a gente nesse processo. Eu falei pra ele que eu não ia ligar pra Érica naquele momento pra falar pra ela sobre dor de contração de treinamento, que eu ia esperar pra ver. E eu tinha lido na internet que quando é contração de verdade, ela não passa com remédio. Então eu tomei um remédio pra dor e eu falei, agora a gente vai descobrir se é de treinamento ou se não é. Tomei esse remédio pra dor e acabei sentindo sono. Fui dormir, dei uma cochilada. Aí acordei por volta das 10 horas. Quando eu acordei, aí eu continuei sentindo a dor. Aí eu falei, bom, tô sentindo a dor, vamos monitorar. Eu tinha um aplicativo, que foi a Érica também que me recomendou, que monitorava as contrações, os intervalos e a duração dessas contrações. E a minha contração estava vindo de 3 em 3 minutos em média e durava de 30 a 40 segundos. Eu falava, não, é impossível. Não tem como, isso é contração de treinamento, porque eu estudei na minha gestação que uma contração de 3 em 3 minutos, ela é praticamente 10 centímetros. Eu estou no expulsivo e não é possível que eu esteja no expulsivo. Que isso? E eu comecei, tudo que eu tinha lido, gente, tudo que eu tinha estudado para poder me preparar, ali se perdeu totalmente. Eu comecei a duvidar de tudo que eu tinha estudado. Mas isso tinha muito na minha cabeça. Não, gente, não é possível. Eu não tô parindo ainda. Que isso? É contração de treinamento, só pode ser. Aí fui conversei com a Érica. Érica, eu tô sentindo muita dor. A Érica, tá, mas no nível de quanto de dor? Eu, muita dor, tô sentindo muita dor. Aí ela, mas de um nível de 0 a 10 quanto? Eu, ai, um 8. E muita dor, gente. Só que, tipo assim, eu não tinha um parâmetro pra poder dizer o quanto de dor que tava, sabe? Porque eu nunca tinha sentido aquela dor antes. Mas pra mim tava uma dor intensa. E aí, eu parei também, fui vivenciar também as minhas dores, comecei a agachar pela casa, né? Comecei a me preparar para quando essa contração vinha, que era uma cólica bem forte. E ela começou a conversar com o Daniel, até que o Daniel veio pra mim e falou, a Érica tá vindo. Aí até perguntou, né? Falei, será que tem necessidade mesmo de você vir? Porque a gente ainda acreditava que eram contrações de treinamento. E foi quando eu falei pra ele, olha, a Érica, ela é uma doula. Se ela tá querendo vir aqui é porque ela realmente tá começando a acreditar que tá chegando a hora. Então, tá chegando, né? E a ficha começou a cair dali. Aí já bateu aquele medinho, tipo, nossa, se a Érica tá vindo pra cá, pra minha casa, às 10 horas da noite, porque com certeza a Maria Alice tá a caminho. E continuei com o meu processo, sentindo as minhas dores, agachando muito pela casa. E a Érica chegou. Aí quando ela chegou, ela foi ver a minha barriga. Eu já não tava sentindo tanta dor. Eu falei, Érica, eu já não tô mais sentindo tanta dor. Tô sentindo mais uma dorzinha nas costas agora. As cólicas já estavam amenizando. E eu tava começando a sentir mais nas costas as dores. E a Erika falou, não, mas é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que você sinta dor nas costas. Eu falei, nossa, então tomara... Se isso é contração, então tomara que continue assim. Porque eu prefiro 1000 vezes sentir a dor nas costas do que na barriga. Porque a dor nas costas pra mim tava muito suportável. Eu conseguia sentir e administrar aquela dor de uma forma muito tranquila.
entendeu? A minha barriga ficava dura, mas as minhas dores nas costas eram pequenas e eu já não tava mais sentindo a cólica, então tava, tipo, super de boa. E mesmo que eu não sentia dor, a Erika falava, ó, você tá tendo contração, eu tô vendo a sua barriga dura, você tá tendo contração sim, vamos monitorar. E ficamos nesse processo de monitorar. Enquanto ela monitorava, eu comi meu japonês, que tava lá já me esperando, tomei meu refrigerante sim. Falei, vou curtir meus últimos momentos aqui. Aí fui assistir um filme, tava dando Homem Invisível no dia. De madrugada, fiquei lá no meu sofá assistindo o Homem Invisível. A Erika veio, fez massagem no meu pé pra eu relaxar. Fiquei relaxada lá, curtindo esse momento e sentindo as minhas dores. Quando foi o Daniel ficou largado aqui no chão da sala, porque a maratona ia ser intensa, então ele precisava dormir para poder dar suporte para mim lá na frente, na maternidade, né? E assim foi, ficou largadão aqui no sofá, apagado, dormindo. E a Erika lá acordada me monitorando. E eu lá me sentindo tipo um ser em estudo, sabe? Porque ela ficou o tempo inteiro concentrada em mim. E eu tentando assistir meu filme lá e curtindo o meu momento, né? Quando deu por volta de mais ou menos umas 3 horas, 3h30, a Erika falou, acho que tá na hora da gente ir pra maternidade, o que você acha? E esse é o papel da doula, é muito bacana, gente, porque assim, quando você já não tá mais raciocinando, quando você já não sabe mais o que fazer, quando você tá na dúvida se o que tá acontecendo com você tá certo, se é isso mesmo, a doula tá aí pra isso, pra ela te dar um eixo, sabe? E a Erika foi muito importante nesse processo, porque se não fosse ela, eu ia continuar acreditando que era dor de treinamento e eu não ia pra maternidade. Eu saí pra maternidade, acho que quase parindo já. E ela foi, mas ela também foi muito centrada, então ela explicou, olha, eu acho legal a gente ir na maternidade, ver como é que tá, se você tá em processo de dilatação ou não, mas vai com a mente aberta, talvez você não tenha dilatado tanto, talvez você não seja admitida, então se prepara, que talvez a gente tenha que voltar para casa, então a gente tem que ter um plano B, do que a gente vai fazer se você não for admitida, se vai ficar lá na maternidade esperando, se vai voltar para casa, o que vai ser feito. Tudo bem, Erika, vamos ver o que vai acontecer. Fomos separando as nossas coisas que já estavam arrumadas. O Daniel, como sempre, de última hora, que ele foi fazer a malinha dele que eu pedi pra ele fazer há um mês, não fez. Foi deixar pra fazer na última hora. Chamamos o Uber e fomos. E eu lá dentro do Uber sentindo as contrações, mas não fui gritando nem nada, fui super tranquila, só vocalizando. Quando a contração vinha, eu vocalizava, eu ficava. Era assim que eu ficava, gente. Era muito natural pra mim. Ninguém me ensinou, não. Eu simplesmente dava vontade de fazer e era o que eu fazia. E assim eu fui até lá na maternidade. Chegamos na maternidade, tinham 3 gestantes na minha frente, eu era a última a ser atendida. Demorou esse processo de atendimento de todas elas na triagem e o médico mandou todas elas embora. Eu pensei, pronto. Mandou todas elas embora, ele não vai me admitir, ele vai me mandar embora também. É isso. Quando eu cheguei lá, falei pra ele por que eu tava lá, o que eu tava sentindo. Quando ele foi fazer o toque em mim, pra minha surpresa, eu estava com 5 de dilatação, cara. 5 de dilatação. Eu não tava acreditando quando ele falou isso pra mim. Meu Deus, eu tô com 5 de dilatação e eu estou super plena. Eu quase não tô sentindo dor. Eu tô quietinha na minha, eu não tô fazendo escândalo, eu não tô acreditando nisso. Tô na metade do caminho, meu Deus. E aí ele falou, aguarda aí que a gente vai te internar. Adorei. Continuamos lá esperando. Como a gente tá em processo de pandemia, a Erika e o Daniel tiveram que ficar fora da maternidade nesse processo de triagem. Mas quando eu fui admitida e subi para a sala de parto, eles foram logo em seguida. Nós fomos para a maternidade aqui no Rio de Janeiro, que é o Maria Amélia. É uma maternidade de referência em parto humanizado, parto respeitoso. Eu sabia desde o início que eu queria ter a Maria Alice lá e que eu seria respeitada. Levei meu plano de parto, eles leram meu plano de parto, respeitaram. No plano de parto eu dizia que eu não queria toque o tempo inteiro, eu não tive isso. Falei que queria liberdade nos movimentos, para que eu pudesse ficar na posição que eu quisesse, que eu pudesse comer, que eu pudesse beber.
que eu pudesse ficar de luz baixa, curtindo o momento, que a Maria viesse num ambiente mais escuro, mais confortável, que eu pudesse ouvir as minhas músicas, que eu ouvia a gestação inteira como anunciação, para poder curtir mesmo, sabe? E viver tudo o que eu via nos filmes, né, no YouTube, dos partos das outras pessoas, eu também queria viver aquilo. E eu botei isso tudo no meu plano de parto e ele foi respeitado. Então, a Maria Amélia é só amores pra mim. É uma maternidade do SUS aqui no Rio de Janeiro. E ela é maravilhosa. Eu não tenho do que reclamar da Maria Amélia. Então, como a gente estava em época de pandemia, eles só puderam subir nesse processo. Mas eu também subi direto. Não fiquei em sala de pré-parto nem nada. Eu saí da triagem direto pra sala de parto. E aí eu fui carregada pra sala de parto. E, gente, quando eu cheguei lá na sala, tava assim, sala de parto 1. Eu falei, agora é sério. Agora é sério. Não tem pra onde correr mais. Realmente está acontecendo. Ali que a minha ficha caiu. Foi ali que eu entendi que a Maria estava chegando mesmo. Antes disso era só um será. E agora eu tinha certeza de que ela estava vindo. E como numa manhã de domingo, ela estava anunciando a chegada dela no dia 20 de dezembro. E subimos, o enfermeiro explicou todo o processo, explicou como funcionava, explicou que eles iam ficar fazendo a escuta na minha barriga para saber onde ela estava localizada, que ela vai ficar mais na lateral no início, mas que ela ia se centralizando. Quanto mais centralizada ela estivesse, mais próxima ela estava. E eu guardei essa informação para mim. Então, toda vez que elas faziam a escuta da Maria, que estava um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais centralizada, eu sabia que a Maria estava a caminho. Ela estava chegando. E como eu não passei pelo cardiotoco na triagem, eles fizeram o cardiotoco em mim lá na sala de parto mesmo. Para escutar o coraçãozinho dela, não precisaram medir as minhas contrações, só mesmo o coraçãozinho da Maria. Fiquei deitada lá naquela maca essa foi a pior parte, porque você tem que ficar, sabe, deitada de barriga para cima e essa posição realmente dói bastante. Você sente bastante cólica ali. Eu tive que ficar um período que eu não sei por quanto tempo foi. Acho que pelo menos meia hora eu fiquei sentindo as contrações naquela posição para ver como é que estavam as coisas. Nessa hora foi troca de turno, aí foi quando veio a enfermeira que fez o parto dela, que foi a Vanessa, maravilhosa também. E ela também explicou todo o procedimento de novo, se apresentou, perguntou sobre o meu plano de parto, como eu queria as coisas. Ela oferecia coisas que eu não queria e eu falava que eu não queria, ela também respeitava isso. Eu falava que não queria o toque, ela também não fazia, ou qualquer outra intervenção. Ela até sugeriu algumas coisas que eu não concordei, mas ela em nenhum momento me desrespeitou. Eu falava que não queria e ela, ok, tudo bem. E ela veio e falou, olha, o coração dela tá ótimo, tá tudo bem, só que ele tá instável. Se ele tá estável é porque ela não está se mexendo. Se ela não tá se mexendo, ela provavelmente está dormindo. A gente vai ter que acordar ela. E aí, pra minha tristeza, para acordar a Maria Alice, eu tive que comer chocolate. Aí foi quando a Erika desceu, comprou uns chocolatezinhos pra mim, eu comi o chocolate, comi gelatina, eu acho, e que eu já não me lembro muita coisa. Bebi suco, todo açúcar pra poder acordar a Maria, pra ela poder se movimentar de novo e começar a descer. E depois disso, eu fui pra um instrumento lá chamado cavalinho, pra verticalizar o parto, né, para ficar mais fácil a descida dela. Esse cavalinho não foi muito confortável para mim, só que eu consegui achar uma posição ali nesse cavalinho que eu acabei dormindo. Sim, eu dormi. Entre uma contração e outra, eu apagava. E na minha cabeça, eu achava que eu só tava assim, ó. Só dava uma piscadinha, mas na verdade eu apaguei real e oficial. Todo mundo percebeu que eu tava dormindo e eu achando que tava lá quietinha na minha, que ninguém tava percebendo que eu tava dormindo, mas eu apaguei real, entre uma contração e outra. E aí, eu passei a gravidez inteira
tentando mentalizar de que seria possível a gente fazer um cocôzinho, né? Na sala de parto, porque todo mundo fala que é normal, que você sente vontade de fazer cocô, que quando você sente essa vontade é porque o bebê tá chegando, e que é possível que algumas mães realmente fazem um cocôzinho lá na hora. E eu vim tentando preparar meu psicológico para isso, só que ninguém me falou que você poderia sentir vontade de fazer xixi. E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu senti uma vontade absurda de fazer xixi. E o meu psicológico não estava preparado pro xixi. Ele estava preparado pro cocô, mas pro xixi ele não tava. Então quando eu falava, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi, tipo, eu queria correr pro banheiro pra poder fazer xixi, mas já não tava com uma mobilidade grande. A Erika falava, não, faz aí mesmo seu xixi, que alguém vai vir aqui e limpa, não tem problema nenhum, pode fazer xixi. Tipo, e a minha vergonha pra poder fazer o xixi ali era... Eu não sabia onde enfiar a minha cara, na verdade. Só que, na verdade, eu não tava querendo fazer xixi. Depois que eu fui descobrir que a Maria, ela tava pressionando a minha bexiga lá, né, com as contrações. E eu tinha essa sensação de que era xixi. Quando eu liberei, que eu destravei meu corpo, na verdade o que aconteceu foi que a bolsa, ela rompeu. Ela não se rompeu por completo. A bolsa, ela continuou íntegra, mas saiu o líquido. Então, o fato da bolsa nem ter rompido também, até demorou um pouquinho mais o meu parto, justamente porque a bolsa estava íntegra ainda. Mas saiu um pouco de líquido lá. Todo mundo falou que a bolsa tinha rompido. Achamos que o processo ia ser mais rápido, mas acabou que não foi. E como no meu plano de parto eu disse que eu também não queria que rompessem a bolsa, que deixasse que ela acontecesse de forma natural, também não fizeram isso, não tentaram nem romper a minha bolsa. E, gente, aí eu fiquei nesse processo de vai pro cavalinho, vai pro chuveiro. No chuveiro eu fiquei em todas as posições possíveis, curti muito aquele chuveiro. Uma água bem quentinha, né, batendo nas minhas costas. Como lá o ar-condicionado estava quebrado em pleno dezembro, a Erika e o Daniel ficaram revezando quem me abanava mais. E eu lá me entregando completamente para aquilo, né? E quando chegou realmente a hora, vamos dizer assim, que todo mundo fala que uns sentem vontade de fazer cocô, os outros falam que os puxos, né? O seu corpo começa a dar puxos de forma fisiológica, você não força aquilo, simplesmente acontece. Eu não senti isso. O que eu senti, na verdade, foi uma vontade muito grande de vocalizar. Eu soltava uma espécie de urro, eu não gritei, mas eu soltava uma espécie de urro que eu nem sabia que eu era capaz, que eu nunca tinha emitido um som parecido com aquilo. Mas naquela hora era o que me dava vontade de fazer, era de vocalizar, e eu concentrava toda a minha força na voz. Eu vocalizava. E assim foi todo o processo, eu vocalizando cada vez mais que a Malice chegava perto, mais a minha voz estendia, mais forte ela era. E aí eu me lembro que naquela luz baixinha, a Erika botou várias músicas para eu poder ouvir. Eu meio que lá na Partolândia recebi várias massagens lá também, dela, do Daniel. Quando eu cheguei na minha Partolândia, eu já não tava mais aguentando a massagem, já começava a me doer as costas, eu comecei a negar as massagens. Mas aí veio a enfermeira, a Vanessa, e ela fez spinning babies também em mim. E aí sim, foi maravilhoso. Elas colocaram um tecido nas minhas costas e ficavam me balançando assim com o tecido, que super ajudou também. A Vanessa fez alguma coisa também, um tipo de massagem lá no meu quadril que super aliviou também a pressão. Eu adorei aquilo, foi maravilhoso mesmo. Me ajudou a relaxar um pouquinho mais também. E foi esse processo até, enfim, eu senti vontade, eu senti a tal ardência, o tal círculo de fogo que todo mundo falava. Foi quando elas me sugeriram para poder ir para banqueta que eu também queria muito parir ali.
E foi bom elas terem sugerido, porque eu já tinha esquecido, mas eu sempre me imaginava tendo a Maria Alice nessa banqueta. Sentei na banqueta, a Erika sentou atrás de mim para me dar força. O Daniel ficou na minha frente, filmando, tirando várias fotos. E, gente, foi do jeito que eu imaginei mesmo, sabe? Foi do jeito que eu vi várias vezes no YouTube, em vários vídeos de diversas gestantes, independente da classe social, do hospital em que elas estavam. O parto humanizado dos meus sonhos foi exatamente do jeito que eu imaginava, sabe? A luz baixinha, a música tocando no fundo, na minha frente os enfermeiros todos sentados, só esperando a Maria Alice chegar. Conversando, pedindo para eu ficar calma, para eu só aguardar a contração, que na próxima contração ela vinha, que eu não precisava forçar nada, eu não precisava fazer força sem sentir vontade, sem a contração vir, porque eu só ia me cansar à toa, ia cansar a Maria Alice, elas colocaram isso muito na minha cabeça. Que elas entendiam que estava doendo, mas que era para eu não fazer isso, para eu não me prejudicar e nem prejudicar a Malice, para eu pensar nela. E foi quando veio uma vontade absurda de urrar, de vocalizar. E eu vocalizei com toda a minha força, toda a força que tinha em mim. E eu senti, foi quando eu senti a cabeça dela saindo. Coloquei a mãozinha, coloquei a mão na cabecinha dela para sentir a cabecinha dela, meio em transe assim ainda, sem acreditar no que estava acontecendo. Acabei dormindo de novo. Dei uma pequena apagada no colo da Erika nessa hora. E na contração seguinte ela veio. Silenciosa, quietinha, veio direto pros meus braços. E ali, gente, eu só conseguia chorar. Eu não ouvi o Daniel falando comigo, eu não vi a enfermeira falando comigo, eu não vi ninguém falando comigo. Eu só senti o corpinho quentinho da minha filha no meu peito, ainda ligada à placenta. E eu só agradecia. Agradecia demais a Deus, agradecia por tudo aquilo. Agradecia porque minha filha era linda. Agradecia porque ela estava perfeita. Porque o meu parto foi perfeito. Porque foi o parto dos meus sonhos, aquilo que eu sonhei durante tantos anos. Quem tá comigo, quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe o quanto eu desejei isso, o quanto eu sonhei com isso. E tava acontecendo. Maria Alice é um bebê arco-íris lindo, perfeito, que foi planejado no meu coração há muitos anos, que eu já não acreditava mais que era possível, que eu já tinha me conformado, na verdade, de que não ia acontecer, e aconteceu no momento que Deus quis, no momento que Ele entendia que eu precisava de alguma coisa pelo que lutar, pelo que viver, porque 2020 não foi fácil, 2020 eu perdi muita coisa. Mas a Maria veio para me sustentar de novo. E naquele momento eu só consegui agradecer a Deus, porque Ele me abençoou de uma forma enorme. Algo inimaginável, algo que eu não conseguia imaginar que eu fosse viver, eu estava vivendo do jeitinho que eu idealizei, do jeitinho que eu vi diversas vezes. E ela estava ali perfeita, me olhando, sem chorar, nos meus braços. E aí a gente ficou se curtindo por algum tempo. Tiramos várias fotos. O Daniel cortou o cordão depois que parou de pulsar, como eu também desejei. E a gente ficou ali se curtindo um tempo na sala, se namorando. Aí eu dei o primeiro mamar pra ela.
E assim foi. Depois disso a gente desceu, fomos pra enfermaria e ficamos lá se curtindo. Eu ainda me emociono muito, gente, quando eu falo, sabe? Eu me emociono demais quando eu vejo o vídeo do parto dela. Porque às vezes eu acho que eu ainda tô vivendo um sonho. Às vezes eu acho que eu tô dormindo ainda, sabe? Que ela é só uma projeção da minha mente, porque ela é perfeita. Ela é linda demais. Ela é muito mais do que eu sonhei, muito mais. Ela consegue transbordar toda a casa num corpinho tão pequeno. Ela ilumina a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Ela é cercada de pessoas que amam ela demais. E eu só posso agradecer a Deus por isso. Só posso agradecer por tudo que Ele deu pra mim. E esse foi o parto dela. Esse foi o dia que você nasceu, filha. Foi a forma como você veio ao mundo, num parto natural, muito respeitoso, onde a sua mãe, ela vivenciou tudo o que ela queria, tudo que ela planejou, tudo que ela desejava e até muito mais que isso. Num parto repleto de amor, repleto de carinho, de respeito e de companheirismo, onde seu pai esteve presente desde o primeiro dia de consulta até o último momento, onde ele cortou o seu cordão umbilical, aquilo que te sustentou durante tantos meses e te trouxe para o mundo. Foi o seu pai que fez isso, onde você teve uma assistência maravilhosa, de uma doula incrível, que também te acompanhou e ainda te acompanha, ainda pergunta de você, que é a Érica. Eu te amo demais, filha. E se amanhã eu vou viver o Dia das Mães, é graças a você. Esse é o meu presente. E eu só posso agradecer a Deus por tudo. E dizer que eu amo você demais, filha. E eu espero que daqui a alguns anos, quando você ver esse vídeo, que você possa sentir todo o amor que eu sinto. Você me transborda.